pressão aqui para botar em vocês. Deram like? Não, né? Acionaram o sino das notificações? Também não, né? Estão inscritos? Porra, tá faltando, gente. Estou arredondando aqui para 2.000 pessoas. Então tá bem pertinho essas 2.000 pessoas para a gente chegar a 100 mil rubro-negros aqui no nosso canal, tá bom? Então, quanto mais vocês chegarem junto da gente, melhor, exclamação. Chega junto da gente. Pix está na área aí na tela, com QR Code e também com nossa chave Pix rolando. Chave Pix 47-173-210, ao contrário, traço 45, tá certo? Vamos falar então do Vasco da Gama, nosso próximo adversário, sábado. Vasco que, inclusive, jogou a Sul-Americana. E Sport, aliás, Vasco Sport, que tem pré-jogo com a gente aqui, com as notícias do Leão da Praça da Bandeira, e também o pós-jogo com a coletiva do Pepa. Então, além do pós-jogo aqui com a qualidade, com o padrão Eu Pratico Esporte, você tem também a melhores momentos e também vai ter a coletiva do Pepa assim que ela for liberada, tá certo? Bora ver aqui, então, deixa eu botar na tela o gol, né, do Vegetti, que é o gringo, né, que a gente tem que estar de olho. O Vasco vence, mas não convence. Vamos dar uma sacada, então, no gol, um gol bonito arretado aqui. Deixa eu botar o play nesta jogada aqui. Vamos lá, então. Cruzamento, né? O Vasco que até então poucas jogadas estava fazendo. No segundo tempo é que veio dar uma melhorada, dar uma reforçada. O time adversário, Puerto Cabelo, né? Que não é um time lá da Mais Cabelo, estava jogando de forma... Deixa eu voltar aqui o vídeo. De forma reativa. E esse gol aí fez com que aliviasse um pouquinho a tensão dentro do campo, mas a torcida do Vasco, mesmo com a vitória por 1-0, o Vasco que tinha empatado contra o Melgar, né, em 3-3, e tinha perdido para o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, ou seja, está na 11ª colocação no Campeonato Brasileiro, tinha empatado com o Corinthians, deixa eu tirar aqui da tela já um pouquinho, e aí não, macho, aqui, pronto, e fez essa partida de ontem. Eu fiz algumas anotações sobre a partida, tá? Tá no primeiro lugar do grupo, o Vasco da Gama, vinha de uma derrota, como eu falei, para o Corinthians, colocou o melhor time, né? O Carille colocou o seu melhor time escalado, vinha desse empate contra o Melgar. A surpresa do time foi o Tietê na vaga de Paulinho. Muito erro de construção de jogadas, de saída de bola do primeiro terço para o segundo terço, ou melhor, para quem não gosta dessa frescura de primeiro e segundo terço, terceiro terço, da defesa para o meio de campo. Então, estava tendo essas dificuldades de construção de jogadas e, no caso, parecia uma briga, para traduzir aqui para vocês, parecia uma briga, né? Que a gente já passou por isso, inclusive, né? Por essa fase complicada. Aos 30 minutos, o Vasco impõe um ritmo melhor e muitos cruzamentos na área. Eu anotei literalmente isso aqui, porque a gente teve uma fasezinha também aí, inclusive com o Pepa, nessa temporada, de muitos cruzamentos na área, mas cruzamentos sem muita chegada, sem qualidade, né? Sem qualidade, dificuldade no primeiro e segundo terço. Então, um excessivo número de jogadas na área, e o Vegetti estava pé da vida com seu time dentro de campo, reclamando porque as bolas não chegavam com a qualidade que ele precisa ter e qualquer artilheiro precisa ter. Quando chegou, e não foi um cruzamento perfeito, se você for ver, porque ele ainda dá uma cabeçada, cabeceada, voltando, volta o corpo e coloca lá no canto do goleiro, a bola ainda quica no chão, mas o goleiro está atrasado, tá? O Coutinho, notícia boa pra gente aqui, ruim para eles. Coutinho, que é uma das células desse time, o time joga muito em função do Coutinho e mais uns 2 jogadores ou 3, vou citar inclusive aqui. O Coutinho sentiu problemas lá, dores na perna direita, e pediu para sair da partida. Oxalá, né? Quanto menos é melhor, vírgula, não que a gente tenha esse receio, mas jogar no campo do Vasco da Gama lá é difícil e, salvo engano, já tem uns 12, 13 anos que o Sport não vence o Vasco lá
no seu estádio. Então, cara, Coutinho não jogando será interessante. Então, bora acompanhar essa semana a questão do Coutinho. O jogador muitas vezes sai, não é porque está machucado, ele não chega ao ponto. Aliás, quando se machuca, realmente ele sai. Mas quando ele sente uma dor, como foi o caso, um aviso que pode estourar, pode ser uma dor normal, que não vai estourar, mas é alguma coisa, a dor é alguma coisa que já é um processo inflamatório, um processo de dor, um processo que já está te avisando que vai dar uma M em algum momento, seja agora ou seja depois. Ele não insistiu, e a maioria dos jogadores já pede para mudar. Pode ter sido uma dor que se tire realmente com a massagem, descanso, remédio, etc., relaxante muscular, mas pode ter sido também uma coisa mais complicada, em que diminua o ímpeto dele com relação ao esporte. Então, é um dos jogadores do Vasco da Gama que joga com uma célula mesmo em cima desse sentido aí, tá? Deixa eu ver aqui. O Vasco criou inúmeras chances, a gente só tá com gol. Não consegui um vídeo aqui que possa ser colocado e tirar nosso faturamento desse vídeo aqui, tá, gente? Então, não vou arriscar, não. Então, criou muito, mas muita bola alçada na área, sem qualidade. A reclamação do torcedor do Vasco em cima do Carille e do próprio time é da fragilidade do Vasco da Gama, algo muito parecido com o Sport há um tempo atrás, né? A fragilidade do time, tendo em vista... aliás, a incompetência do time, tendo em vista a fragilidade do Puerto Cabello, que não oferecia perigo algum, mesmo com relação ao gol levado. O time ia ao confronto, ia para o ataque em situações pontuais. Então, um time que veio, né, para o Brasil para empatar, para tentar alguma coisa nesse sentido, tendo em vista o futebol brasileiro. Mas muitas vaias, torcida irritada, pedindo a cabeça do técnico Carille, e eu não sei se de repente um empate, dependendo de como jogue, ou uma derrota para o Sport Clube do Recife no próximo sábado, às 9 horas do jogo, com o pré-jogo 1h15 antes, o pós-jogo após o apito final. Eu não sei se de repente o Carille cai. Eu estou percebendo que é o jogo da queda. É o jogo que o Sport tem que explorar essa pressão. É o jogo que o Sport, eu acredito, em cima do que a gente viu, está vendo, e em cima da pressão da torcida, é usar essa arma. Porque o próprio Vasco da Gama o torcedor começa a vaiar antes dos caras, porque já estão estourados com o Carille, não aguentam mais. E o próprio Veguete, em entrevistas, entrou em atrito com o próprio Carille, né? De falar que o time está jogando de uma forma, muitas vezes, defensiva, né? De forma que não agrada nem ele é o líder do grupo. Então, há um problema interno, há um problema externo, que é a torcida, né? E há também, principalmente, dos jogadores. Nuno e Coutinho, né? Eu coloquei Nuno e Coutinho dependência. Nuno é outro atleta que deu para perceber esse tipo de situação. E o Veguete, claro, olho nele, né, nesse sentido. E muitos cruzamentos do Piton na área. Então, ficar de olho nesse tipo de situação. E Pepa, eu exploraria a fragilidade que eu digo do clima dentro do estádio vascaíno, porque vai estar pesado, vai ter cobrança, e não custa, em algum momento, o Sport mostrar o que ele mostrou já, né, contra o Palmeiras, é verdade, dentro de casa, mas mostrou também contra o São Paulo, de uma forma reativa. Mas mostrou de uma forma reativa e pode mostrar também, porque teve conteúdo, teve qualidade e garrafa para vender dentro da Ilha do Retiro. Então, dá para a gente explorar um meio termo. Eu não estou dizendo que o Sport meta o time para cima, porque lá tem qualidade também. O que não está havendo é ambiente e essa concatenação entre elenco, torcida e o próprio técnico aí que fica nessa corda bamba. Acredito que é o jogo para ele cair. Acredito que, se de repente botar no início do jogo, segurar a peteca, ver qual é, e depois partir para cima, né, de uma forma ordenada e muito objetiva, eu acho que se o Sport conseguir um gol, não só consegue, né, depois, claro, deve ter sufoco, deve ter tudo, mas vai conseguir, de uma forma reativa, depois produzir contra-ataques, essa coisa toda. A pressão da torcida, a gente sabe, até por experiência dentro da Ilha do Retiro, que porrada na cabeça indóida, e vai da sua própria torcida, atrapalha e muito. É uma coisa que eu cobro muito do torcedor rubro-negro, que seja, né, não mal comparando, mas seja um pouco ou parecido com o que é o do Corinthians.
Cara, o time tá cagando em campo, o torcedor tá aplaudindo, tá cantando, vamos lá, ai Corinthians, Timão e etc, etc, etc. Não sei se a gente vai chegar nesse tipo de apoio, não, porque é outra característica, outro povo, outra cultura, outro clube, tem nada a ver. Mas se nós chegássemos aí, a gente exploraria muito mais, no bom sentido, essa força que é as arquibancadas da Ilha do Retiro, tá, gente? Então, fica essa sempre que eu puder, essa chamada aí para o torcedor, que tem feito, inclusive, o seu papel, né? Gerou a maior renda. Deixa eu ver aqui, quem me mandou foi o Sombra. Gerou a maior renda da Ilha do Retiro até então. Deixa eu ver aqui quanto foi. Sombra participa para Dedéu aqui na redação. Tá aqui. O Sombra mandou para mim. Com R$1.577.490, Sport e Palmeiras foi a maior renda da história da Ilha do Retiro no plano real. Então, parabéns para o torcedor, que assim seja e vai ser. É verdade que o adversário ajuda, é um Palmeiras, né? Lotou, inclusive, a parte dedicada à torcida do Palmeiras. E eu adoro o jogo com duas torcidas, gente. Adoro. Esse negócio de uma torcida é uma merda. Por mais que estejamos como maioria. O sentido literal é massa, mas eu estou dizendo que é muito massa, pô. Você vê a torcida de lá, a torcida de cá, e vibra lá, vibra cá. Isso incentiva, inclusive, a torcida de cá, né, que é do esporte, a movimentar-se mais, a gritar mais, a agitar mais, as músicas, aquelas cantorias, e a cobrar também, porque você ouve e você também apoia. E evita justamente aquela galera que qualquer bobagem pode vaiar, pode fazer alguma coisa. Porque, pô, eu tô vendo o cara de lá apoiando, o cara não vai, intimida, inclusive. Eu acho que vai muito por aí, tá certo? Beijo para quem for de beijo e abraço para quem for de abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!